Imagine que você está jogando uma partida de xadrez, de olhos vendados, e seu oponente move seu cavaleiro, mas não te diz qual cavaleiro ou para onde ele o moveu. Agora você tem que fazer o movimento correto. Ou então, você irá caminhar direto para o checkmate. Isso é essencialmente o que aconteceu com os pilotos deste voo, onde a comunicação é imprecisa e os vieses cognitivos os colocaram em uma posição de extremo perigo. Fique ligado. Terreno. Puxe para cima. Em 1980, uma companhia aérea relativamente pouco conhecida, chamada Inex Adria Airways, fez um pedido de 3 novos MD-80 e 1, que eram a versão atualizada da McDonnell Douglas, do antigo DC-9. A Inex Adria Airways era a transportadora oficial, de fato, do que era então a República Iugoslava da Eslovênia, e também permaneceria assim após a independência da Eslovênia. Naquela época, a Inex Adria tinha uma frota toda de DC-9, então esses MD-80 eram um upgrade lógico. Isso exigiria um treinamento mínimo para os pilotos da empresa, que já eram habilitados para o DC-9, e a capacidade extra deu à empresa uma vantagem no mercado de fretamento de férias, que é onde eles ganhavam a maior parte do seu dinheiro. No outono de 1981, a Inex Adria fez parceria com uma agência de viagens eslovena chamada Compass, e eles assinaram um contrato para levar 130 passageiros em uma viagem de ida e volta de um dia da capital eslovena, Ljubljana, para a cidade de Ajaccio, na ilha mediterrânea francesa da Córcega. Os passageiros, então, teriam a chance de passar o dia fazendo turismo na ilha, antes de voltar para casa na mesma noite. Agora, a Inex Adria, originalmente, planejava usar uma de suas aeronaves, DC-9, mais antigas para esta viagem. Mas após a entrega das novas aeronaves, eles decidiram mudar para um desses novos e maiores MD-81s e preencher os assentos extras com seus funcionários e famílias como uma espécie de mimo especial. Então, no dia 2 de dezembro, o dia da viagem, a tripulação e os passageiros se reuniram cedo pela manhã no aeroporto de Brnik, em Ljubljana, e logo embarcaram em seu MD-81 de 5 meses de idade, que havia acumulado apenas 683 horas de voo até aquele momento. Agora, a tripulação que iria operar este voo era composta por 2 pilotos, 4 membros da tripulação de cabine e um mecânico que acompanharia caso houvesse qualquer necessidade de suporte técnico durante o dia. O capitão era um ex-piloto da Força Aérea Iugoslava, de 55 anos, que havia voado mais de 12.000 horas no total. Dessas, apenas 188 foram realmente voadas na série MD-80, mas ele tinha mais de 9.000 horas no muito similar DC-9, então não havia dúvida de que ele estava muito familiarizado com a aeronave. O primeiro oficial, que seria o piloto em comando no primeiro voo, tinha 40 anos e acumulava 4.200 horas de experiência total, incluindo 288 na série MD-80. Ele aprendeu a voar em um clube de voo local e depois operou várias aeronaves de aviação geral na Iugoslávia, antes de finalmente se juntar à Inex Adria. Ele então foi treinado para voar no MD-80 durante o verão de 1980, mas como essas novas aeronaves não seriam entregues até quase um ano depois, ele só começou a voar recentemente. Mas ele também estava operando o DC-9 nesse meio tempo, e enquanto fazia isso, seu desempenho foi elogiado por seus instrutores. Então, esses eram 2 pilotos habilidosos, mas como veremos em breve, a experiência de voo e a habilidade terão muito pouco a ver com o desfecho desta história. De qualquer forma, o processo de embarque provavelmente foi um pouco agitado, porque além dos 7 tripulantes, havia também 173 passageiros reservados para o voo, o que era, na verdade, mais do que o número de assentos disponíveis. Mesmo depois de colocar o mecânico na cabine de comando e alguns comissários de bordo fora de serviço nos assentos extras. A única maneira de caber tantas pessoas na aeronave era se crianças com menos de 13 anos fossem acomodadas 2 por assento, o que provavelmente não era muito confortável nem seguro. Agora, uma das crianças a bordo era, na verdade, o próprio filho do primeiro oficial, e ele foi convidado para sentar no cockpit no segundo assento de salto, algo que teria sido perfeitamente legal naquela época. De qualquer forma, apesar de levar mais passageiros do que o avião realmente tinha espaço, o peso e balanceamento não eram um problema, já que esta era uma viagem de retorno no mesmo dia, então
Os passageiros não tinham bagagem, e como mencionei antes, vários deles também eram crianças. Então, após resolver um problema elétrico muito menor, os pilotos finalmente completaram sua preparação pré-voo e a aeronave decolou de Ljubljana, às 06:37 UTC, operando como voo JP 1308, com destino a Ajaccio. E antes de entrarmos no voo em si, vamos olhar uma coisa ou duas sobre o destino para o qual eles estavam agora se dirigindo, porque isso não era, de maneira alguma, uma operação rotineira. A ilha da Córcega é quase totalmente coberta por montanhas que se elevam abruptamente do mar Mediterrâneo. Isso pode resultar em condições de voo potencialmente muito turbulentas, especialmente quando os ventos são fortes, e o clima também tem a tendência de mudar muito rapidamente. Além disso, historicamente, a infraestrutura do aeroporto de Ajaccio nem sempre foi ótima. Estava localizado na costa oeste da ilha com apenas uma pista ativa, 0321. E enquanto a pista 03 estava equipada com um sistema de pouso por instrumentos, a pista 21 não estava, devido ao terreno elevado na área de aproximação. Isso significava que, normalmente, a única maneira de pousar na pista 21 era primeiro seguir o ILS da pista 03 até um mínimo de órbita e depois contornar visualmente para o outro lado, se as condições permitissem. Além disso, a torre de controle de tráfego aéreo em Ajaccio não estava equipada com radar. E também havia alguns aspectos do procedimento de aproximação que eram, bem, um pouco mais complexos do que o usual, o que eu explicarei com muito mais detalhes em breve. De qualquer forma, como resultado dessas deficiências, a Federação Internacional de Associações de Pilotos de Linhas Aéreas, que é um grupo guarda-chuva que representa várias uniões de pilotos de todo o mundo, havia designado Ajaccio como deficiente e, portanto, alertou seus membros para terem cautela ao voar para lá. Agora, não sabemos o quanto os pilotos do voo JP1 308 realmente sabiam sobre esses problemas, porque essa foi a primeira vez que a Inex Adria Airways operou neste aeroporto. Mas isso me leva a outro ponto realmente importante. Veja, sempre que nós, pilotos, voamos para um novo aeroporto pela primeira vez, e especialmente um aeroporto menos conhecido, com serviços limitados, como Ajaccio, é super importante que dediquemos tempo para pesquisar os procedimentos e instalações em detalhes antes do voo. Fazemos isso para que saibamos exatamente no que estamos nos metendo e para que estejamos devidamente preparados para os tipos de manobras que podemos ser solicitados a executar. Na maioria dos casos, os departamentos de planejamento da companhia aérea irão elaborar um briefing especial para os pilotos estudarem. Mas se isso não for bem feito, então existem muitas cartas de aproximação, gráficos de baixo nível e documentação da Organização da Aviação Civil Internacional para acessar, para fazermos isso nós mesmos. Isso faz parte das funções do piloto em comando, então, idealmente, nada sobre os procedimentos de aproximação de descida e pouso deve ser uma surpresa, uma vez que o voo realmente começa. De qualquer forma, nós realmente não sabemos a extensão das preparações do piloto para este voo, porque o gravador de voz do cockpit só capturou os últimos 30 minutos, o que significa que os briefings pré-voo foram perdidos. Mas há razões para acreditar que a tripulação talvez não estivesse tão preparada quanto deveria quando o voo começou, o que veremos muito em breve. As fases de subida e cruzeiro deste voo foram bastante tranquilas, com a aeronave voando através de um tempo muito bom, enquanto passava sobre a Itália. Mas havia bastante atividade no cockpit, pois, além das comunicações rotineiras com o controle de tráfego aéreo, a porta do cockpit também estava aberta, e o CVR capturou vários passageiros fazendo diversas perguntas técnicas aos pilotos sobre o avião. Essas distrações continuaram à medida que se aproximavam do destino, e os pilotos logo também receberam um informe meteorológico e começaram a discutir relatórios de um vento de cauda para a pista 03. Como essa era a única pista com um ILS, e isso os fez suspeitar que talvez tivessem que fazer um circuito para pousar na pista 21 em vez de pousar na pista 03. Agora, uma órbita de espera é uma manobra relativamente complicada em comparação com um pouso direto padrão. Ela envolve descer a uma altitude relativamente baixa, e então desviar para a esquerda ou direita.
e manobrar visualmente para um pouso do lado oposto. Isso, obviamente, requer uma boa coordenação da tripulação e aderência estrita aos procedimentos, e, portanto, também requer um briefing detalhado do piloto que está voando. As únicas nuvens relatadas em Ajaccio eram alguns cirros altos a 30 mil pés, então o tempo estava bom o suficiente para essa manobra. Mas, como mencionei antes, ilhas montanhosas como a Córcega podem rapidamente criar seu próprio clima. E como se vê, mesmo que as condições fossem relatadas como claras sobre o aeroporto, as montanhas do interior já estavam realmente cobertas por neblina densa. Às 08h31, horário local, o voo 1308 recebeu autorização do setor de Roma para iniciar sua descida inicial do nível de voo 330. Quando começaram a descer, o capitão pediu ao primeiro oficial para calcular seus dados de aterrissagem, e uma vez que isso foi feito, o primeiro oficial então continuou com seu briefing de aproximação, onde ele deveria ter discutido todos os aspectos da aproximação, incluindo as velocidades necessárias, altitudes mínimas, auxílios à navegação e assim por diante. Agora, quero ressaltar aqui que, idealmente, o briefing de aproximação deve ser concluído antes da aeronave começar a descer. Fazemos isso para minimizar os efeitos de quaisquer interrupções que possam ocorrer à medida que a carga de trabalho aumenta durante a descida. E isso é especialmente importante quando a aproximação é complicada ou desconhecida. E neste caso, sabemos que o procedimento que eles estavam prestes a executar era ambas as coisas. Então, antes de continuarmos para a parte crítica desta história, quero primeiro nos guiar por todo o procedimento de aproximação por instrumentos. Eles estavam prestes a voar, porque os detalhes logo se tornarão muito importantes. Para uma aproximação ILS, na pista 03, seguida neste caso por uma aproximação circular. O procedimento de aproximação começou a partir de um farol VOR, chamado Alfa Juliette Oscar Ajaccio, localizado a 10 milhas náuticas ao sul do aeroporto de Ajaccio. Um farol VOR é um tipo de auxílio básico à navegação que emite sinais direcionais, chamados radiais, que permitem que os instrumentos VOR de uma aeronave exibam a direção magnética a partir do VOR. Então, se você está voando diretamente para longe do VOR em uma rota de 300 graus, então diríamos que você está seguindo o radial de saída de 300 graus daquele VOR. E você também pode seguir na direção daquele mesmo radial em direção ao farol. Mas vamos evitar complicar mais do que precisa ser agora. De qualquer forma, a ideia era que, após alcançar o VOR Alpha Juliette Oscar, a aeronave deveria normalmente entrar em um padrão de espera em forma de pista de corrida à esquerda do VOR para perder alguma altitude. Após a conclusão dessa descida, a aeronave deveria então deixar o VOR seguindo o radial de 247 graus para fora, rumo a sudoeste por 8 milhas náuticas. Depois disso, o procedimento exigia uma inversão de curso à esquerda, fazendo uma volta de mais de 180 graus, para interceptar o localizador ILS e a rampa de planeio, que então guiariam o avião em direção à pista. E isso seria então seguido por uma possível órbita de espera visual, como eu discuti antes. Agora, quero ressaltar aqui que esta é uma aproximação relativamente complicada. A maioria das aproximações ILS são mais diretas do que esta. Mas para realmente entender este procedimento, também temos que olhar para as altitudes mínimas e velocidades associadas a cada fase deste procedimento. Veja, devido às altas montanhas na área, a altitude mínima sobre o Alpha Juliette Oscar Vemtan OR foi definida para 6.800 pés, o que significa que esta também era a altitude mais baixa que uma aeronave poderia descer no padrão de espera. Após deixar o VOR no radial 247, em seguida, foi permitida uma descida adicional até 3.300 pés, seguida por uma descida não controlada até os mínimos após a captura do localizador e da rampa de planeio. Agora eu quero voltar para a órbita de espera por um tempo, porque isso vai se tornar super importante para essa história. Veja, esses tipos de órbitas de espera procedimentais são projetadas de forma que sua altitude mínima forneça uma margem saudável acima de qualquer terreno dentro de uma determinada área definida ao redor do padrão, referido como a área protegida.
O tamanho dessa área protegida é baseado na distância que seria coberta por uma aeronave voando à velocidade máxima permitida, assumindo pernas de 1 minuto, além de algumas margens bastante generosas para erro. Devo notar que pernas de 1 minuto para padrões de espera é praticamente o padrão global em altitudes mais baixas. E normalmente, medimos esse tempo, usando um cronômetro padrão para decidir quando é hora de virar em cada extremidade do padrão de corrida, ajustado para o vento. As esperas mais modernas são definidas por distâncias da nave, mas esse não foi o caso aqui. A velocidade indicada máxima para essa espera era de 210 nós, o que levou a área protegida a se estender o suficiente para sobrevoar uma montanha de 4.500 pés de altura chamada San Pietro. É por isso que a altitude mínima segura no padrão foi definida para 6.800 pés. Mas a representação do padrão de espera nas placas de aproximação Jeppesen, usadas por essa tripulação, não mostrava realmente o tamanho total da área protegida. Em vez disso, mostrava um padrão que se assemelhava à trajetória de uma aeronave voando a apenas 150 nós, e esse fato não estava indicado em nenhum lugar no gráfico. Um avião, viajando a 150, nós não voaria perto do Monte San Pietro, e o terreno mais alto, perto do circuito retratado, era de apenas cerca de 2.500 pés. Portanto, não teria sido óbvio à primeira vista, porque a altitude mínima na órbita de espera era tão alta. O Monte San Pietro estava quase fora do limite do gráfico, apenas se espremendo no lado direito. E isso, provavelmente, tornou muito mais difícil ver o quão perigoso seria descer abaixo da altitude mínima representada no padrão. Lembre-se disso. De qualquer forma, de volta a bordo do voo JP-1308, os pilotos agora começaram a discutir as velocidades que usariam em cada fase da aproximação. Mas enquanto faziam isso, foram interrompidos por uma comissária de bordo, pedindo para diminuir a temperatura da cabine, e também por alguns comentários do filho do primeiro oficial, que ainda estava sentado no cockpit. Depois disso, ocorreu uma longa troca de informações com o controlador de tráfego aéreo, onde receberam autorização para descer ainda mais, até o nível de voo 110. E essa conversa levou o capitão a fazer alguns comentários sobre como ele sentia que o controlador não estava usando a fraseologia adequada, o que logo se tornará tragicamente irônico. De qualquer forma, após isso, os pilotos retomaram o briefing de aproximação, onde mencionaram os cursos que iriam voar, a altitude para interceptar o ILS, a altura de decisão, o procedimento de aproximação perdida, bem como alguns outros itens menores. E durante este briefing, o filho jovem do primeiro oficial interrompeu-os novamente 2 vezes. Uma vez para perguntar se eles já estavam descendo, e uma segunda vez para apontar uma montanha que ele achou que se parecia com o Matterhorn. Agora, essas interrupções não eram ideais. E, na verdade, é um bom exemplo de por que não é uma boa ideia permitir que pessoas que não estão operando entrem na cabine durante fases críticas do voo. Mas naquela época em que isso era permitido, eu também levei alguns amigos e familiares no assento de salto. E realmente, só precisava de um breve briefing para garantir que eles ficassem quietos durante essas fases, e eu meio que sinto falta daqueles dias, na verdade. De qualquer forma, o gravador de voz da cabine neste voo tinha uma qualidade muito ruim, então nem todas as partes dos briefings eram fáceis de ouvir. Mas 2 coisas que definitivamente não foram ouvidas foram qualquer discussão sobre a altitude mínima de 6.800 pés na espera, ou a velocidade máxima de espera de 210 nós. Não sabemos ao certo por que esses itens não foram mencionados. Talvez o bom tempo geral na área tenha levado a tripulação a uma falsa sensação de segurança. Mas eu quero aproveitar esta oportunidade para ressaltar que o briefing e a verificação desses tipos de restrições são absolutamente críticos, especialmente ao operar em áreas de terreno elevado. Em qualquer caso, os pilotos então passaram a sintonizar seus rádios de navegação para receber o ILS e configurar seus altímetros de rádio, após o qual o capitão relatou ao ATC que agora estavam a 28 milhas de distância do VOR, nivelados a 11.000 pés. Ainda assim, mesmo depois disso,
Alguns elementos adicionais do briefing de aproximação foram mencionados, como a localização da manobra final de retorno a 8 milhas do VOR e os tempos do padrão de espera, que foram novamente intercalados com declarações e comentários ininteligíveis do filho do primeiro oficial. Enquanto ainda mantinha 11 mil pés de voo, o P-1308 foi então entregue ao controlador de aproximação de Ajáxio. E é aqui que este voo, até então bastante tranquilo, realmente começou a piorar. Às 8h47 da manhã, o capitão chamou a aproximação de Ajáxio para relatar a decisão e solicitar mais descida. E isso significa que agora precisamos introduzir um novo personagem, o controlador de aproximação, que acabará desempenhando um papel-chave nesta história. O controlador tinha 24 anos e trabalhava no aeroporto de Ajáxio desde julho de 1980. Mas neste dia, ele estava qualificado para a posição de controlador de aproximação por menos de um mês, e não havia supervisor de plantão. A única outra pessoa ajudando-o era um controlador assistente com 1 ano de experiência em Ajáxio, e seu principal trabalho era apenas atender o telefone. Portanto, foi este jovem controlador inexperiente que agora recebeu o relatório de posição do voo 1308. E ele respondeu rapidamente: Aproximação Ajáxio. Bom dia, número 1 na aproximação. Mantenha o nível de voo 110 até chegar ao Alpha Juliet Oscar VOR. Será para uma aproximação a partir do VOR QNH 1009, QFE 1008. O vento de superfície é de 280 graus para 20 nós. 20 nós. Pista 21 em uso. Você reporta sobre Alpha Juliet Oscar VOR e então desce sobre Alpha Juliet Oscar VOR. Agora, vamos analisar o que essa transmissão estava dizendo, porque este foi um momento absolutamente crucial nesta história. A primeira instrução era, obviamente, continuar em voo nivelado até atingir o VOR, então isso foi bastante claro. Mas o que o controlador quis dizer com será para um procedimento a partir do VOR? Bem, de acordo com seu depoimento mais tarde, o controlador aparentemente pretendia liberar o voo 1308 para dar aproximação a partir daquele ponto. Então vamos analisar o que isso realmente significava. Quando, como piloto, ouço as palavras liberado para aproximação, sei que isso significa que posso voar o procedimento descrito no meu gráfico de aproximação do ponto inicial, todo o caminho até o ponto em que a torre me dá autorização para pousar, sem ter que solicitar mais permissões específicas para descer. E fazia sentido para o controlador liberar o voo 1308 para a aproximação neste ponto, já que eles eram o número 1 para pousar sem nenhum outro tráfego por perto. Mas neste caso, o controlador não usou as palavras autorizado para a aproximação. Na verdade, o que ele disse foi que seria para um procedimento a partir do VOR, que, na minha opinião, não transmite o mesmo significado de forma alguma. Na verdade, se eu ouvir essas palavras, minha interpretação seria essa: o controlador de tráfego aéreo não poderia me liberar para a aproximação ainda, e estava apenas me informando que eu seria liberado para aquele tipo de aproximação em um momento posterior. Então, não surpreendentemente, é assim que os pilotos do voo 1308 interpretaram essa transmissão. O que significava que, na visão deles, até que as palavras liberado para aproximação fossem usadas, eles precisariam solicitar permissão para qualquer descida adicional. Como resultado disso, agora se desenvolveu um mal-entendido, onde o controlador acreditava que o voo 1308 estava livre para descer a seu próprio critério, mas os pilotos acreditavam que precisariam de mais autorizações. E isso me leva a um ponto realmente chave que eu quero fazer sobre toda essa troca. A comunicação clara é absolutamente essencial para a operação segura de qualquer aeronave, mas a comunicação via rádio vem com um risco muito alto de má interpretação. Quando nós, como humanos, interagimos uns com os outros, a maioria da comunicação é na verdade não verbal, transmitida através de expressões faciais, linguagem corporal, gestos, tom de voz e assim por diante. Mas quando você tem um piloto falando com um controlador que ele não pode ver fisicamente, e além disso, eles estão se comunicando em inglês, língua nativa de nenhum deles. Então,
A única maneira de garantir que a outra parte receba a verdadeira intenção da declaração de alguém é usar uma terminologia muito clara e específica que seja comum a todos os envolvidos. É por isso que na aviação hoje temos um conjunto altamente controlado de termos e frases padronizadas comuns a ambos, pilotos e controladores de tráfego aéreo, que são definidos pela Organização Internacional de Aviação Civil e em uso em todo o mundo. Mas em 1981, a Organização da Aviação Civil Internacional ainda não havia publicado seu primeiro Manual Universal de Fraseologia. Então, não era incomum que controladores e pilotos de diferentes países tivessem concepções ligeiramente diferentes do que seria uma terminologia aceitável. E o que estamos prestes a ver é uma das razões pelas quais esse manual de fraseologia foi eventualmente escrito. E por que é tão importante que cada piloto e controlador adira a ele o mais próximo possível. O capitão ouviu a transmissão um pouco confusa do controlador e depois respondeu com sua própria interpretação dela. Entendido, senhor. Isso significa que estamos mantendo 110 até Ajaccio VOR em padrão de espera. Temos que descer no momento, mantendo 10, pista 21 em uso. O vento é de 8020, nós QNH 109. Agora, aqui, ele leu corretamente a pista em uso, a configuração do altímetro e as instruções para permanecer no nível de voo 110 até o VOR. Mas ele também leu incorretamente o vento e acrescentou que precisaria descer na órbita de espera, o que parece ser uma dica de que ele estava esperando uma autorização adicional para fazer isso. E isso deveria ter alertado o controlador de tráfego aéreo de que o voo não estava prestes a iniciar a aproximação. Mas na leitura de retorno, além de corrigir o vento, o controlador simplesmente confirmou a leitura de retorno e não adicionou nenhuma nova informação sobre quaisquer autorizações adicionais. Porque, na visão dele, ele já havia autorizado o voo para a aproximação e, portanto, eles estavam livres para descer de acordo com os procedimentos publicados. 1 minuto depois, às 08h49, o voo 1308 começou a se aproximar do VOR e o capitão relatou agora mesmo Ajaccio VOR. Nível E110 em órbita de espera. E como o propósito da órbita de espera era descer, ele agora esperava uma autorização adicional para a descida. Mas, em vez disso, o controlador disse Roger 1308 relatório, deixando Alpha Juliet Oscar no radial 247 para a aproximação final. Ele acreditava que o voo 1308 estava apenas fazendo um relatório de posição de rotina. Então, ele apenas informou qual era o próximo ponto de relatório. Lembre-se, o aeroporto de Ajaccio não tinha radar, então este relatório de posição era a única maneira dele saber onde o avião realmente estava. Mas isso não era o que o capitão queria ouvir. Então ele disse, ok, estamos apenas sobre o VOR de Ajaccio e estamos solicitando mais descida. E foi neste ponto que ocorreu um segundo mal-entendido, ainda mais significativo. O controlador realmente não sabia por que o voo 1308 estava solicitando mais descida quando, em sua visão, eles já haviam sido liberados para a aproximação. Então, ele provavelmente começou a tentar imaginar qual era a intenção da tripulação de voo com essa chamada. Agora, em sua experiência, a maioria dos voos se aproximando de Ajaccio não se preocupava com a órbita de espera. Eles simplesmente desciam acentuadamente no radial de 247 graus, a partir do Bouvic OR, para chegar à altitude de interceptação do ILS, sem ter que manter a boa órbita de espera. Mas isso era um procedimento local para pilotos familiarizados com o aeroporto, e não o que estava mostrado nas cartas de aproximação reais. Agora lembre-se, esta foi a primeira vez que essa tripulação estava voando para Ajaccio, então eles não tinham como saber sobre este procedimento local. Mas na perspectiva do controlador, o voo 1308 havia relatado ter alcançado o VOR. Então ele pediu que eles informassem, deixando o VOR no radial 247, e o capitão respondeu imediatamente. Estamos apenas sobre Ajaccio VOR, solicitando mais descida. Tudo isso parecia se assemelhar à sequência de transmissões que ele esperaria de uma aeronave que estava pulando o padrão de espera e virando diretamente para o radial 247. Agora, até este ponto, o voo 1308 havia mencionado 2 vezes sua intenção de entrar na órbita de espera, mas o controlador
Provavelmente estava sofrendo de algum viés de expectativa aqui, onde ele esperava que o voo se comportasse da mesma maneira que a maioria dos outros voos, e seu cérebro, portanto, começou a dar menos prioridade a evidências que contradiziam isso. Agora, quero enfatizar aqui que é realmente perigoso simplesmente assumir que uma aeronave vai voar um procedimento não padrão sem uma confirmação muito explícita disso. Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui. Se você algum dia se encontrar em uma situação onde não tem certeza sobre as intenções da pessoa com quem está se comunicando, então apenas perguntar e confirmar claramente eliminará 99% de todos os mal-entendidos, mesmo que possa parecer e soar um pouco estranho. De qualquer forma, como resultado disso, e provavelmente para tentar ajudar os pilotos, o controlador agora disse: 1308, você está autorizado a descer para 3.000 km. Inaudível. QNH 1009 no radial 2, 4, 7, Alpha Juliette, Oscar, VIT, OR. E informe ao deixar Alpha Juliette, Oscar. A intenção dele aqui era atender aos pedidos do voo 1308 para mais descida, dando a eles a altitude mínima para o segmento radial de saída de Ajaccio 247, que também era o segmento que ele havia pedido para eles relatarem, mas devido à má qualidade da transmissão, parecia que ele disse 3.000 pés em vez de 3.300 pés. A razão, ele acrescentou, relatar, deixando Alpha Juliet Oscar, era presumivelmente também para permitir que a tripulação confirmasse que eles estavam realmente deixando o V ou R em vez de manter. Mas os pilotos do voo 308 interpretaram isso como sua autorização para descer na órbita de espera, já que essa era a má resposta que eles estavam esperando. Agora, o controlador usou as palavras no radial 247, que em teoria deveria significar que a descida para 3.000 pés deveria ocorrer nesse radial. Mas provavelmente não foi assim que a tripulação do voo viu isso. De acordo com o relatório final, houve casos anteriores na França onde tripulações da Iugoslávia interpretaram a autorização para descer em um segmento de rota como uma ordem para descer a altitude especificada antes de entrar nesse segmento. O que era, claro, incorreto e às vezes resultava em violações das altitudes mínimas. Se esse fosse o caso aqui, então a formulação do controlador apenas reforçaria a expectativa do piloto de que eles estavam sendo autorizados a descer para 3.000 pés no padrão de espera, antes de entrar no radial de 247. Mas você se lembra qual era a altitude mínima no padrão de espera? Sim, 6.800 pés, um número que os pilotos não revisaram durante o briefing de aproximação. E além disso, muitos pilotos iugoslavos disseram mais tarde aos investigadores que em seu país, os controladores de tráfego aéreo levariam em conta o terreno em suas autorizações, mesmo que a orientação por radar não estivesse sendo fornecida. Mas na França e na maioria dos outros países, a separação do terreno em um ambiente sem radar é de total responsabilidade dos pilotos. Além disso, lembre-se de como os gráficos de Jeppesen representavam a órbita de espera como um pequeno autódromo, sobrevoando o terreno relativamente baixo, não mais alto que 2.500 pés, mesmo que a área protegida real transborde em uma montanha de 4.500 pés de altura. Bem, todos esses fatores agora se juntaram para fazer com que a tripulação do voo se convencesse imediata e completamente. Não apenas que eles haviam sido autorizados a descer para 3.000 pés no padrão de espera, mas também que seria completamente seguro fazer isso. Como resultado, o capitão agora respondeu: Roger, faremos isso. Estamos deixando 11 por 3.000, radial 247 de 110. E então ele pediu ao controlador para repetir a configuração do altímetro, o que ele também fez. Agora, para o controlador, esta transmissão soou muito como se o voo 1308 estivesse descendo para 3.000 pés no radial 247, exatamente como ele queria. Mas o que o capitão realmente quis dizer foi que estamos deixando um para 3.000 pés e reportaremos o radial 247. Este é mais um ótimo exemplo de como as comunicações via rádio precisam ser super específicas.
Simplesmente não estava claro nesta mensagem se o radial 247, neste caso, significava a posição atual ou futura do avião. No entanto, o primeiro oficial agora fez algum tipo de comentário sobre isso, e o capitão pode ter percebido que sua transmissão era um pouco ambígua. Então, ele retornou a ligação e acrescentou: Estamos segurando sobre Ajáxio. Chamaremos você na entrada no radial 247. Isso definitivamente deveria ter feito o controlador perceber que o voo 1308 estava realmente entrando no padrão de espera, porque realmente não há outra maneira de interpretar essa frase. Mas porque o controlador já havia mentalmente colocado o voo 1308 no radial 247, o significado da transmissão apenas não computou, e ele simplesmente respondeu: Entendido. A aeronave agora entrou no padrão de espera, e para entender o que aconteceu a seguir, também precisamos brevemente revisar como os pilotos configuraram sua aeronave para essa descida. Quando finalmente receberam a autorização de descida, o piloto selecionou o modo de velocidade vertical do piloto automático, e neste modo, o piloto automático controlaria a arfagem para manter a taxa de descida selecionada pela tripulação a partir do painel de controle do piloto automático. E neste caso, sabemos que eles selecionaram menos 2.200 pés por minuto. Foi mostrado mais tarde que essa taxa resultaria quase perfeitamente na chegada da aeronave em Ajáxio a 3.000 pés antes de partir no radial 247. Mas não sabemos se essa foi uma seleção intencional ou apenas uma coincidência. O relatório final não declara claramente em que modo o autothrottle estava, ou se a tripulação havia selecionado uma velocidade-alvo. Mas o que sabemos é que os motores estavam em marcha lenta desde o início da descida. Agora, mesmo com os motores em marcha lenta, como a aeronave estava em uma configuração limpa, sem flaps ou freios aerodinâmicos sendo usados, a taxa de descida de 2.200 pés por minuto significava uma velocidade do ar bastante alta. Ao cruzar o VOR, a velocidade era de 285 nós, que então caiu brevemente para 224, antes de aumentar novamente para 256 nós. Novamente, um pouco acima do limite de velocidade normal, de 250 nós abaixo de 10.000 pés, mas bem acima do limite de velocidade de 210 nós para o padrão de espera, que novamente os pilotos não haviam revisado durante o briefing de aproximação. E para piorar as coisas, enquanto agora estavam voando para fora, eles também encontraram um vento de cauda que mais tarde foi calculado em cerca de 65 nós, o que aumentou ainda mais a velocidade em relação ao solo. Como mencionei anteriormente, a área protegida do padrão de espera era grande o suficiente para levar em conta um erro de velocidade bastante grande. Mas o voo 130-8 agora estava levando esses limites ao extremo, pois sua velocidade os fazia voar em um padrão tanto mais amplo quanto mais longo. Os pilotos não tinham ideia de que, com essa velocidade que agora estavam viajando, eles estariam em rota, sobrevoando o Monte San Pietro, que, lembre-se, era aquela montanha de 4.500 pés de altura na extremidade de suas cartas. E eles estavam fazendo isso enquanto desciam ativamente para 3.000 pés. Isso significava que, a partir deste momento, restavam 2 minutos, nos quais o piloto ainda tinha uma chance de evitar o desastre. Enquanto o voo 308 começava a perna de saída da órbita de espera, o primeiro oficial também começou a cronometrar por 1 minuto. Conforme a descida continuava, os pilotos então estenderam os flaps e deram um tapa para começar a desacelerar a aeronave. E durante a perna de saída, algumas conversas ininteligíveis ocorreram, e o filho do primeiro oficial perguntou algo novamente, mas não havia nenhum sinal de que os pilotos se sentiam de alguma forma desconfortáveis com a situação. No entanto, à medida que prosseguiam para o exterior, de repente, se viram deixando as belas condições claras ao longo da costa, e em vez disso, passando para uma área de nuvens densas que cobria o interior montanhoso da Córcega. Logo após isso, eles também chegaram ao fim do tempo para a perna de saída, e, portanto, começaram a virar à esquerda de volta para o VOR. Mas algo agora parecia ter começado a incomodar o capitão. Às 08:50 e 2:15 segundos,
ele fez uma chamada para o controle de tráfego aéreo, onde ele disse: "Estamos rolando para dentro a partir de 6.000. Isso não era um relatório de posição de rotina, já que normalmente não precisamos informar o controle de tráfego aéreo quando estamos virando para dentro. Então, para mim, parece provável que o capitão fez essa chamada porque queria ter certeza de que o controlador sabia exatamente onde eles estavam e o que estavam fazendo. Agora, na França, a terminologia típica usada para fazer esse tipo de relatório de posição teria sido virando para dentro, enquanto o capitão iugoslavo havia dito rolando para dentro, o que o controlador simplesmente não entendeu realmente. Então, em resposta, ele apenas respondeu: "Roger, 1308, informe virando para dentro." Percebendo que o controlador não o havia entendido corretamente, o capitão respondeu: "Virando para dentro para Ajaccio, porque no momento estamos na nuvem." Infelizmente, essa declaração incluiu novamente uma terminologia imprecisa, o que apenas piorou a confusão do controlador. Veja, quando o capitão disse que estava virando para Ajaccio, isso poderia significar uma de duas coisas: ou o VOR de Ajaccio Alpha Juliette Oscar, ou o próprio aeroporto de Ajaccio. Porque o controlador pensou que o voo já havia passado pelo VOR, ele agora pensou que virar para Ajaccio significava que o voo estava agora virando para a aproximação final, para interceptar o ILS, o que realmente faria sentido para ele. Como resultado, ele não percebeu que o voo 1308 ainda estava na órbita de espera e agora descendo bem abaixo da altitude mínima, ali. O controlador respondeu: "Roger, 1308. Charlie Tango, reporte na final. Vento de superfície, 280 graus 20 nós." Charlie Tango era outra ajuda de navegação situada na aproximação final, onde o controlador de aproximação normalmente entregaria a aeronave ao controlador de torre para autorização de pouso. Agora, compreensivelmente, a tripulação de voo achou essa instrução bastante confusa. Eles nem sequer relataram ter deixado a órbita de espera, muito menos entrando no radial 247. Então, o gravador de voz da cabine agora captou algumas conversas sobre isso, enquanto os pilotos tentavam descobrir onde Charlie Tango estava localizado. E isso também significava que eles não responderam imediatamente ao controlador de tráfego aéreo. O voo 1308 agora continuava em uma curva à esquerda com um ângulo de inclinação de 25 graus, e eles agora também estavam encontrando turbulência cada vez mais pesada, o que causava uma flutuação significativa na velocidade do ar e na aceleração vertical. Agora, a verdade aterrorizante era que essa turbulência provavelmente foi causada pelos fortes ventos passando sobre os picos das montanhas à frente deles, escondidos pelas nuvens densas. Veja, ao voar perto de montanhas, especialmente em condições ventosas como esta, você pode às vezes encontrar turbulência severa, bem como poderosas correntes descendentes que vêm na forma de rotores no lado sotavento das montanhas. Essas correntes descendentes podem ser fortes o suficiente para empurrar um avião voando baixo em direção ao terreno abaixo, e foi exatamente por isso que a altitude mínima na órbita de espera foi definida para 6.800 pés, que é um total de 2.300 pés acima do topo da montanha mais alta. Mas, obviamente, o maior perigo ainda vinha do próprio terreno, como o voo 1308 estava prestes a descobrir. Logo após a tripulação finalmente ter encontrado Charlie Tango em sua carta, às 08, 50 e 3 e 8 segundos, o sistema de aviso de proximidade do solo ativou repentinamente, chamando terreno, terreno, terreno. E quase exatamente no mesmo momento, o controlador também chamou o voo e disse: "Será como você quiser, circuito à esquerda, pista, 21 ou circuito à direita." Agora, essa súbita explosão de ruído, já que essa transmissão se sobrepôs ao aviso do GPWS, teria sido extremamente assustadora e desorientadora para a tripulação de voo. E agora, levou-lhes vários segundos para descobrir o que estava realmente acontecendo. Tantas coisas devem ter passado por suas cabeças naquele momento. Enquanto eles tentavam agora interpretar essas múltiplas entradas orais e entender por que o alarme de terreno estava soando de repente, eles cometeram algum tipo de erro. E se sim, qual foi?
Após mais alguns segundos dessa confusão, o aviso do GPWS mudou para push para cima. E agora, o primeiro oficial finalmente começou a adicionar lentamente potência e levantar o nariz. Agora, ele fez isso como se não tivesse certeza do que estava acontecendo, mas ainda queria seguir o confuso aviso do GPWS, só por precaução. Mas o gravador de dados de voo mostrou que, mesmo ele agora arremessando para cima, o avião continuou descendo aproximadamente na mesma taxa que antes, o que significava que agora estava caindo cada vez mais perto do terreno. Isso ocorreu porque o voo 1308 agora estava na sombra direta da montanha e, portanto, estava sendo afetado por uma forte corrente descendente, com uma velocidade vertical tão alta quanto 2.300 pés por minuto. Para escapar desta corrente descendente e entrar em uma subida, os pilotos precisavam inclinar agressivamente para cima e aplicar potência máxima, mas infelizmente isso não estava acontecendo. Enquanto o GPWS continuava a soar, o capitão agora viu que eles ainda estavam descendo, então ele chamou por potência. E então empurre os níveis de empuxo totalmente para frente. Mas já era tarde demais. Às vezes, 08, 53 e 21 segundos, o MD-81 colidiu com o Monte San Pietro, enquanto ainda estava em uma curva à esquerda, fazendo com que a ponta da asa esquerda atingisse várias pedras salientes do cume da montanha. O impacto foi tão poderoso que virou uma pedra de 8 metros cúbicos, e esse impacto cortou metade da asa esquerda, tornando o avião completamente incontrolável. Por mais 7 segundos, o avião então continuou a voar sobre o topo da montanha, enquanto rolava rapidamente para a da esquerda até finalmente colidir de frente. Com uma saliência de rocha a cerca de 700 metros abaixo do cume, este impacto final destruiu completamente a aeronave, espalhando destroços por uma área de meio quilômetro quadrado. E, tragicamente, todas as 180 almas a bordo foram instantaneamente perdidas. Na torre, no exato momento do acidente, o controlador ouviu um estranho som de assobio no rádio. Mas quando ele tentou chamar de volta, o voo 1308 simplesmente não respondeu. Uma missão de busca e resgate foi rapidamente lançada, e cerca de 5 horas após o acidente, os destroços foram encontrados em uma ravina íngreme no lado do Monte San Pietro. O local do acidente era tão difícil de acessar que muitos dos destroços acabaram sendo deixados lá por mais de 25 anos, e os investigadores tiveram muita dificuldade até mesmo para encontrar algo que pudessem usar. Mas com a ajuda das caixas pretas, que felizmente foram encontradas, a investigação francesa determinou que a principal causa deste acidente foi a descida do piloto abaixo da altitude mínima no padrão de espera, o que levou à colisão com o terreno. Os investigadores da Iugoslávia acharam que isso era muito redutivo. Em um apêndice ao relatório final, os iugoslavos escreveram isso. Uma causa adicional do acidente foi o mal-entendido entre os pilotos e o controlador, que levou os pilotos a acreditarem que uma descida para 3.000 pés era segura. Esse mal-entendido foi causado pelo uso de terminologia não padronizada por ambos os lados, e eu realmente concordo que essa provavelmente foi a verdadeira causa raiz do acidente. A investigação também solicitou a opinião de uma ampla gama de grupos de interesse para ver o que eles achavam que causou o acidente e o que eles achavam que deveria ser feito a respeito. A maioria desses grupos apontou uma questão óbvia: por que exatamente a órbita de espera estava localizada sobre as montanhas e não sobre o mar perfeitamente plano ao lado? O consenso sobre este ponto foi tão extenso que o procedimento foi realmente alterado. E hoje, a aproximação para Ajaccio é muito mais simples, contendo uma órbita de espera bem longe do terreno. O acidente também resultou na instalação final de um radar no aeroporto de Ajaccio. Mas olhando para trás, mais de 40 anos depois, é realmente claro como uma série de outros procedimentos que usamos hoje poderiam ter evitado esse acidente. Com uma terminologia adequadamente padronizada, é muito improvável que o controlador teria dito algo além de autorizado para a aproximação após o primeiro contato com o voo. E todos os demais mal-entendidos teriam sido evitados.
Mas há também outro fato bastante desolador. Veja, os pilotos hoje treinam no simulador para realizar algo que chamamos de manobra de escape de terreno. Isso nos ensina que, assim que ouvirmos um aviso duro do GPWS, devemos imediatamente e sem questionar aplicar empuxo máximo, nivelar as asas, retrair o freio de velocidade e inclinar até 20 graus, e então o quanto for necessário, até e incluindo agitação intermitente do manche. Se os pilotos do voo 1308 tivessem sido treinados para executar essa moderna manobra de fuga de terreno, é muito possível que eles teriam conseguido superar a corrente descendente da montanha, e este vídeo nunca teria precisado ser feito. Mesmo com as ações limitadas que os pilotos realmente tomaram, o avião quase passou pelo topo da montanha, apenas atingindo uma rocha saliente com sua asa esquerda inferior enquanto passavam pela crista. Então, se eles estivessem apenas alguns pés mais alto, provavelmente todos a bordo teriam sobrevivido. Tragédias desnecessárias como esta aconteciam com muita frequência nas décadas de 70 e 80, mas também é por causa delas que a aviação é incrivelmente segura como é hoje. Agora, se você quiser discutir isso, ou algum outro incidente, ou algo mais diretamente comigo, eu realmente recomendo que você se junte à minha incrível equipe do Patreon, usando o link abaixo na descrição ou aqui na tela. Eu faço encontros regulares no Zoom com meus patrocinadores, onde discutimos qualquer coisa e tudo, e geralmente é muito, muito legal. Então espero ver você lá na próxima vez também. Você também pode me apoiar enviando um super agradecimento ou comprando algumas mercadorias legais. Tudo é realmente apreciado. Tenha um dia absolutamente fantástico, onde quer que você esteja, e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau!